Está feito o retrato, algumas assimetrias também do ponto de vista da habitação no concelho de Vila Nova de Gaia. Vamos falar um pouco do sentido da oportunidade para, nesta fase em que a pressão aumenta e os preços também, se pode fazer para que haja mais possibilidades e menos custos para quem compra ou arrenda casa no futuro. Ora, estão neste painel do Conta Lá o Diretor Municipal da Habitação, Paulo Ferreira do Amaral, também Diogo Petis, da Habitação Hoje, e o Francisco Porto Fernandes, Presidente da Federação Académica do Porto. Obrigada aos três pela vossa presença. Eu vou começar por si, Ferreira do Amaral, para tentar perceber a identificação está feita, o exercício ainda não está concluído. Ter a habitação acessível, mexer com o mercado, com uma pressão urbanística muito forte na zona onde vai passar a corrida, que também estamos aqui a olhar com particular destaque, é um desafio muito grande para a autarquia. Que passos é que podem ser dados daqui para a frente? Boa tarde, Estela. Boa tarde também aos meus colegas de painel, ao Diogo e ao Francisco. Boa tarde a todos os espectadores. Efetivamente é um desafio muito grande. E esse desafio muito grande tem muito a ver também com aquilo que são as prioridades que foram assumidas, quer durante a campanha eleitoral, quer também durante estas primeiras semanas, meses, se quiser, de mandato. E há alguns sinais que foram imediatamente dados a todos quantos são os parceiros e, obviamente, aos habitantes de Vila Nova de Gaia. O primeiro sinal é que há uma direção municipal de habitação. É quase caso único. Significa que a prioridade está dada não só em termos das políticas públicas que são definidas para a habitação, mas também em termos técnicos para a sua execução. É uma prioridade máxima? É uma prioridade máxima e essa foi definida de imediato. Quantificada também. Esse é o desafio, porque está quantificada. Vila Nova de Gaia, como disse a Estela e muito bem, tem desafios muitíssimo grandes. Tem uma pressão demográfica muito forte, uma pressão imobiliária também muito forte em algumas áreas e depois tem um vastíssimo território. Não esqueçamos, é o terceiro maior município do país e o maior da região norte. Algum com muita densidade populacional e outro e outro com menos. Portanto, aqui há várias prioridades em simultâneo. A primeira é combater o despovoamento eventual destas zonas menos povoadas, sobretudo no leste e no sul do concelho. Obviamente aí há uma política integrada que significa não só a habitação, mas também atrair atividade económica, a mobilidade que falava o vereador Fernando Machado há pouco, mas também é necessário aliviar um pouco essa pressão imobiliária, porque realmente o que existe neste momento é um déficit imenso de oferta habitacional em Vila Nova de Gaia e uma procura crescente. E o que existe é muito caro, por isso coloca o município entre os mais caros. Isso acaba por ser atrativo de um ponto de vista, mas há depois o outro lado, quem fica de fora. Como é que se articulam estas duas vertentes? Esse é efetivamente o desafio. O objetivo foi, e foi claramente assumido, construir 4.000 casas de habitação acessível durante o primeiro mandato. É um desafio enorme. Se não vejamos, assim, alguns números, se calhar, para as pessoas lá em casa também poderem perceber um pouco o desafio. Existe neste momento um parque habitacional de habitação apoiada, chamamos-lhe social se quiser, de 4.000 habitações que foram integralmente construídas durante os mandatos do Presidente Luís Filipe Menezes. Durante os últimos 12 anos, nada se fez a esse nível. E, portanto, esse parque habitacional é um dos desafios da Direção Municipal de Habitação, está absolutamente abandonado e necessita ser reabilitado. E está a falar de habitação social, de habitação apenas. Social. Vamos reabilitar. E há grandes aglomerados em Vila Nova de Gaia. É verdade. 4.000 habitações, como lhe disse, 31 urbanizações, é bastante. Mas depois há todo um desafio de trazer novas ofertas. E este esforço é um esforço municipal, mas também é um esforço a nível europeu e nacional, como nós sabemos. Há aqui alguns paradigmas que têm que ser modificados. Quais são? Deixe-me dar-lhe assim 2 ou 3 achegas a esse nível. Provavelmente fazer primeiro um zoom out, chamemos-lhe assim, e depois vir ao caso de Vila Nova de Gaia em particular. A habitação acessível, de alguma forma, tem que ser trabalhada pelas políticas públicas como se fosse algo estrutural, tal como são as vias. Eu penso que
os meus colegas de painel vão concordar comigo, tal como são as grandes ligações elétricas, tal como é o saneamento de um território. É algo estrutural. E como é estrutural, nós temos que a considerar quase como uma infraestrutura. E se nós pensarmos na habitação acessível, pelo menos para um grande número de habitantes, como algo que é uma infraestrutura, todas as políticas e todo o contexto do próprio financiamento muda de figura. O que é que está a dizer? Mas esse financiamento deve ser, na sua ótica, público para a habitação acessível ou deve ser público e privado? Como é que se vão defender os interesses de quem precisa de ter casa a preços, vamos chamar-lhe, normais? Tem que ser, obviamente, um esforço público, um esforço privado e um esforço de compreensão entre o público e o privado e haver parcerias público-privadas, mas não, fixas, chamemos-lhe assim, mas de geometria muito variável. Porque aquilo que é essencial é que haja habitação de venda livre, obviamente, mas também haja habitação que as pessoas possam adquirir, os jovens possam adquirir. Esse é um grande problema e quando falamos de números, Diogo Petis, o problema aumenta, porque estamos a falar aqui no exemplo de algumas milhares de casas no período, se bem percebido, de 4 anos, estamos a falar de um mandato, isto acaba por não corresponder depois às necessidades. É uma ajuda, obviamente, mas não corresponde, não vai dar resposta a todas as necessidades. O que é que poderia ser feito mais? Sim, pronto, aproveitando aqui que estou com o novo diretor da habitação de Gaia, não é? E uma direção nova, a mim parece-me que uma das coisas mais importantes é assegurar pela estabilidade de quem neste momento já tem casa, não é? Portanto, nós somos um espaço aberto que estamos estabelecidos no Porto e recebemos casos de todos os espaços municipais aqui envolventes. E um dos casos que não é deste executivo, mas que nos chocou bastante no ano passado, foi exatamente o despejo de uma mãe solteira numa casa pública sem o providenciar de uma solução como era de lei. Estou certo que não é do conhecimento ainda porque não estava com o papel, mas imagino que agora que conheça, passado um ano a casa ainda está vazia, ainda está com as fitas e, portanto, haverá tempo de fazer-se cumprir a lei. E como é que devemos olhar para esse exemplo e a partir desse exemplo arranjar outro tipo de respostas? A mim agrada-me a ideia de ver a habitação como uma infraestrutura, como é a eletricidade e como é a água, e portanto, e que se possa ser providenciado como um bem comum ou como um bem público, que é todos, e que na verdade é o primeiro porque possa garantir uma vida estável e que depois nos possa levar para uma vida de trabalho saudável, não é? Eu acho que há muitas coisas e, portanto, nós temos estudado sobretudo mais a parte do Porto e quando nós temos visto o Porto tem sido um lugar muito experimental no sentido de políticas e tentativa de políticas públicas, não é? E, portanto, estas ferramentas da habitação acessível e a tentativa de colocar e abrir privados, durante também os últimos 8 anos, tivemos, sobretudo, duas grandes tentativas de investimentos foram falhados, não é? Que é o Monte da Bela e o quartel de Monte Pedral. Esse é um dos maiores exemplos, esses dois, aliás. E, portanto, a mim parece-me que é necessário haver financiamento público, é necessário... Mas isso, esses dois exemplos que dá de Monte da Bela e do quartel são ou não reflexo da dificuldade que os dinheiros públicos têm em ser investidos nesta área, ou seja, a canalização acaba por dispersar-se em que as tais prioridades de urgência sejam tidas em conta. O município dirá que sim, poderá-se discutir que sim, a verdade é que não foi... Precisamos só a partir do exemplo, até porque não está aqui nenhum representante da Câmara do Porto, não precisamos nos fixar nos casos mas portanto, estamos a partir desse exemplo, mas portanto, não foi o caso que foi tentado para o quartel de Monte Pedral e para o quartel e para o Monte da Bela, não é? Portanto, os casos que foram tentados foi tentar colocar a concurso público para investimento privado e, portanto, foram esses programas que de facto não falharam, porque de facto, portanto, se vivemos numa onda de aquecimento imobiliário,
perante a possibilidade de investimento no mercado privado, que neste momento paga e tem saída e tem venda, os privados entre ganhar 10% ou 15%, portanto, dirá a literacia financeira que vão preferir ganhar 15%, 20% ou 30%, portanto, vão preferir as margens maiores. E eu até acho que é muito interessante que o projeto que foi ganho, de facto foi ganho por uma seguradora que historicamente tem um perfil mais conservador de investimento, não é? Portanto, este último programa que tem sido promovido como um bom exemplo de parceria público-privada foi de facto um investimento conservador e uma instituição que portuguesa. Mas na sua ótica era preciso fazer mais? Sim, na minha ótica é preciso fazer mais e é preciso não abdicar do financiamento e das receitas fiscais públicas, por exemplo. Foi agora aprovada uma descida das taxas no arrendamento na ordem dos 15% para os senhorios, sem qualquer garantia para os inquilinos. Portanto, há aqui uma clara perda fiscal, que o Governo considera que não precisa, que não vai trazer benefício nenhum para quem habita e para quem mora nas casas, portanto, e é um dinheiro que podia estar a ser distribuído ou por via de devolução no IRS aos inquilinos, portanto, beneficiando quem habita, podia estar a ser financiar exatamente estes programas que há o desejo de montar, não é? Portanto, as 4.000 casas custaram dinheiro e o financiamento tem sido, da experiência que nós temos visto, a coisa mais difícil de obter. Ou financiar programas de melhoria da habitação de casa. Por exemplo, uma questão que era uma notícia desta semana que eu salvo que era só 11% das casas anteriores a 1961 tiveram obras e, portanto, e quando pensamos, por exemplo, no caso do Parque Público do Porto, só pouco mais de 10% das casas foram construídas depois de 91, portanto, há uma necessidade de reformular o parque habitacional das cidades, não é? Portanto, e esta zona que está mais aquecida é, de facto, também reflexo disso. E era preciso repensar de uma outra forma. Nós já aqui falamos da pressão turística, Francisco Porto Fernandes, ela existe também na habitação, mas existe nomeadamente para os jovens e também para os estudantes. As respostas públicas têm sido algumas, mas insuficientes. Já tem carregado muito neste assunto também nas suas declarações públicas. O que é neste momento mesmo preciso fazer? Eu diria que nós, quando falamos de habitação para os jovens, podemos separar isto em várias gavetas, mas a gaveta é uma só. O tema que falamos é, de facto, de que a habitação é o principal problema de política pública, não só em Portugal, como também na Europa. E, portanto, é a altura de nós sermos criativos, porque, de facto, não há uma solução padrão. Se houvesse uma solução padrão, não tínhamos todos os países da Europa a tentar, município a município, zona a zona... O que está a dizer é que tem que ser uma solução em várias frentes. Por exemplo, a sua academia já criou algumas respostas ao problema dos estudantes. O que eu diria é, sem dúvida, que tem de ser em várias frentes. Nós, nos jovens, temos dois grandes problemas. Temos o primeiro, que é o problema enquanto estudam nas instituições de ensino superior. Nós, aqui na área metropolitana do Porto, temos 40% de estudantes deslocados, ou seja, que necessitam de viver num quarto no Porto, em Vila Nova de Gaia, em Matosinhos, para poderem estudar naquela instituição de ensino superior, e sabemos que o custo médio de um quarto no Porto é 500 euros. E isto tem todas as consequências, não só na igualdade de oportunidades, como no próprio elevador social, e nós, enquanto sociedade, conseguirmos, independentemente das condições socioeconómicas de determinada família, conseguir ter uma vida melhor através da educação. E nós precisamos de resolver o problema, porque todos nós, da esquerda à direita, sabemos que existe um problema. A maneira de o resolvermos é diferente. E nós, na Academia do Porto, temos nos focado e pressionado até a própria Universidade e a ciência a pressionar o poder político com evidência. E nós podemos fazê-lo de três formas. Podemos fazê-lo sugerindo políticas públicas, e eu acho que neste momento, no que diz respeito aos estudantes, temos, obviamente, de aumentar no nível significativo a oferta pública, mas enquanto não conseguimos aumentar a oferta pública, porque não basta ter dinheiro ou dizer para aumentar, nós temos um problema na indústria da construção civil, e agora, infelizmente, com estas tempestades em Leiria e no centro de Portugal, a recuperação do país ainda dificulta o setor da construção civil, mas temos de pressionar esse aumento da oferta pública. Temos
também subsidiar a procura. Subsidiar a procura não é o ideal economicamente, porque pode tender a inflacionar os preços, mas se forem subsídios à procura muito exatos e específicos, é um trade-off em que o ganho é maior, porque não podemos deixar as pessoas cair. E a questão da fiscalidade que sugeriu o Diogo. E a questão da fiscalidade. Também faz sentido. Ou seja, eu acho que é muito importante, e no caso dos estudantes é paradigmático, todos os incentivos que existiam há 2, 3 anos atrás para os arrendatários era não arrendar os quartos a estudantes. O primeiro ponto é porque se arrendarem a turistas, conseguem ter maior receita. Se arrendarem a estudantes, têm uma tributação muito alta e, portanto, é por isso que metade dos quartos que estão no mercado paralelo, ou seja, os estudantes da Academia do Porto, metade deles, em inquéritos anónimos, dizem não ter recibo. E não têm recibo, por um lado, porque não há fiscalização devida a quem foge aos impostos e nos prejudica a todos enquanto cidadãos, mas também, obviamente, porque os incentivos e muitas das vezes a tributação é demasiado alta. E depois temos o problema no dia a seguir ao ensino superior, porque no dia a seguir ao ensino superior... Ou nos dias a seguir ou nos dias anos. a seguir ou anos a seguir, que é dificuldade em emancipar-se. E isso prejudica também os estudantes. Os nossos jovens estão a ficar em casa dos pais até os jovens mais portugueses tarde, ficam em casa dos pais, tal como ali a média dos países do sul da Europa, até aos 30 anos, e os que não ficam em casa dos pais, por exemplo, pessoas que não são do Porto nem de Gaia, mas vêm para aqui estudar, continuam nos quartos que normalmente são para estudantes, criando aqui uma pescadinha de rabo na boca, por assim dizer, do problema da habitação para os estudantes. E, portanto, no dia a seguir ao ensino superior, também precisamos, obviamente, de uma maior oferta de habitação pública, obviamente, também precisamos de maiores incentivos aos privados para construir, para ter rendas acessíveis e também precisamos de fazer aqui uma diferenciação positiva nos jovens. E porquê? Porque os jovens são outsiders do mercado de trabalho. Nas eleições autárquicas, a FAP fez uma série de propostas aos candidatos políticos, há uma série de projetos que já estavam em vigor, mas há um deles que eu fiquei muito contente porque viu em 2 das candidaturas, e até uma delas vencedoras, aqui à Câmara do outro lado do Rio, à Câmara Municipal do Porto, que é precisamente nós olharmos para uma medida que não é ideal, mas que tem de ser imediata, que é apoiar à procura, ou seja, subsidiar a procura em locais, em circunstâncias muito circunscritas. E porquê é que é importante ser tão circunscrito e tão preciso? Porque se nós fizermos um apoio generalizado, nós vamos provocar inflação. Mas temos outros programas, como é o caso do Porta 65 de âmbito nacional, e que, na altura, a nossa proposta aos municípios da área metropolitana, enviamos a todas as candidaturas, era precisamente um acrescento ao Porta 65 nacional de caráter municipal. Eu diria, em suma, que a habitação é o nosso principal desafio e que necessita de pontes. Nós estamos aqui a ver uma das pontes mais bonitas do país, que é a Ponte Dom Luís II. E eu diria que nós precisamos de pontes, principalmente ao nível do Estado Central, ao nível do Governo, entre os principais partidos políticos. Porque o que nós não podemos continuar vem o PS, é um programa, vem o PSD, é o programa contrário. Porque há uma coisa em políticas públicas que é certa como a ciência, que é, se estivermos sempre a mudar, não conseguimos avaliar, não conseguimos ver qual é que é o seu efeito e adaptar à circunstância. Porque a política não se faz apenas de eleições, também se faz de ciência e da parte técnica e, portanto, se calhar eu acho que mais do que políticas concretas é conseguirmos uma espécie de pacto de regime entre os principais partidos políticos pela habitação. É uma boa questão para o Ferreira do Amaral. Este pacto ajudaria, por exemplo, um diretor municipal da habitação como o senhor a conseguir criar mais condições para fixar, para atrair outras pessoas, ou para quem cá vive, como há pouco o Diogo Peti salientava, que continua a viver nas suas casas com maior dignidade e a pagar menos? Uma direção municipal executa políticas públicas que são, obviamente, definidas por políticos.
direção municipal enfim, é um conjunto de técnicos que executam. É um conjunto de agentes que estão ao um serviço dos decisores políticos. Exatamente. No entanto, eu acredito, de qualquer forma, que um político é também um ator. Um ator no sentido em que age. E um político local age mesmo. Portanto, tem essa capacidade de intervir. Eu tenho sempre alguma... eu não deixo de concordar com a questão de políticas públicas que sejam coerentes e que produzam estabilidade no mercado. Por isso eu também tenho algumas dificuldades. O pacto poderia fazer sentido? Eu acho que mais do que um pacto formal, aquilo que deveria acontecer era um entendimento concreto. Porque realmente o desafio existe. O desafio é europeu, é nacional e é obviamente local. E sabemos que toda esta pressão turística não tem ajudado, sobretudo os... Este é o contexto, Estela, este é o contexto. A equilibrar preços. E o contexto é esse, como é também, como referíamos aqui há pouco, escassez de mão de obra qualificada, escassez de incentivo também às empresas para que se construam casas e, de facto, nos últimos anos não se construíram casas em Portugal. Preferiu-se eventualmente outras formas de movimentar a economia, a construção não foi uma delas, não foi das mais populares. No entanto, existem neste momento, de facto, existem algumas políticas públicas e alguns programas específicos para apoio ao investimento em construção de casas acessíveis, preços acessíveis. E, de facto, aquilo que tem havido é algum aproveitamento desses programas e, no caso de Vila Nova de Gaia, infelizmente não foram aproveitados esses fundos que derivaram desses programas para investir, de facto, em habitação acessível. Não foram aproveitados todos os meios financeiros disponíveis. Aquilo que estamos a fazer é quase numa corrida de sprint até chegarmos às metas que foram definidas para o mais possível entregar casas a preços acessíveis às pessoas. Sim, porque construção em Vila Nova de Gaia não falta e quem cá chega percebe isso. Claro. Não faltam edificados novos a surgirem. Exatamente, ainda bem. Mas provavelmente são para os preços preciso também inacessíveis. construir a preços acessíveis. Nós temos algumas ideias sobre isso. Também aproveitando algumas dicas daquilo que o Diogo e o Francisco falaram. De facto, a prioridade, como já definido, são 4.000 casas a preços acessíveis. Há um enfoque muito evidente em fixar os jovens e atrair os jovens a ficarem em Vila Nova de Gaia ou virem para Vila Nova de Gaia. Fazê-lo, inclusive, no centro urbano de Vila Nova de Gaia para que Vila Nova de Gaia, no seu centro urbano, seja, de facto, um motivo para a fixação, não seja uma cidade de utentes, mas uma cidade de residentes, e isso significa, obviamente, trazer também mais motivos de fixação, mas também, como eu disse há pouco, povoar aquilo que serão as novas centralidades do município, nomeadamente no leste e no sul do concelho, para também trazer, através do interesse de privados, e cerca de metade destas 4.000 casas nós tencionamos trazê-las em preços acessíveis através de, como eu disse, parcerias de geometria variável com privados. Mas também, e isto é muito importante, temos de terminar. 1.000 casas através de cooperativas de habitação. Vamos revitalizar as cooperativas de habitação. Alguns municípios já estão a fazê-lo. Vamos Vila fazê-lo. Nova de Gaia vai também. Vamos fazê-lo. E, obviamente, 1.000 casas que resultam de investimento direto público. Vamos entregar 4.000 casas aos habitantes de Vila Nova de Gaia e aos novos habitantes de Vila Nova de Gaia. Fica aqui também esta informação que é relevante neste quadro em que a habitação é de facto algo que é o primeiro direito, mas cada vez mais difícil para muitas famílias manter ou até ter casa nova, seja arrendada, seja via compra. Muito obrigada pela vossa presença nesta emissão do Conta Lá. Obrigado. A habitação é um dos aspectos cruciais na atualidade nacional e até internacional, e veio aqui ao Conta Lá este tema, este debate a propósito do urbanismo e da mobilidade. Já aqui falamos também desse aspecto que é a rede de transportes e que permite a fixação de populações ou então a fuga dessas mesmas populações para outros territórios. Estamos a olhar para este território. Amanhã recebe aqui Vila Nova de Gaia a Meia Maratona 2026. Vão estar milhares de participantes a correr ou a caminhar junto à zona litoral, junto
junto à zona das praias, bem conhecida deste município, que é um dos maiores do país e onde vivem mais de 300 mil pessoas. Fazemos uma breve pausa. Dentro de alguns instantes estaremos de regresso, a partir do UAU, novamente a olhar para essa corrida de amanhã. Até já.